Tudo bem, gente? Eu sou o Alexandre Jaguar, lá do Programando Ciência. E no Programando Ciência a gente fala um pouquinho sobre Python, R e outras linguagens científicas, tudo voltado a software livre, algumas coisas mais assim, bem bonito. Hoje eu queria falar um pouco de computação científica com Python, visto que a comunidade acadêmica tem voltado um pouco mais para Python nesses últimos tempos aí. Agora no Brasil a gente tem Unicamp, tem a Federal do Rio Grande do Sul também, que estão começando a usar Python. E é uma linguagem legal. Não preciso falar isso aqui para vocês, né? Mas vou pensar um pouco com vocês no porquê do Python. Por que não outra linguagem científica? Por que não uma linguagem compilada? Bom, eu não sei se tem alguém aqui que trabalha na academia, eu acho que tem o Daniel que trabalha na academia, não sei mais alguém. Um dos problemas do C e do C++, por exemplo, é que ele é menos produtivo. Quando você quer trabalhar com alguma coisa de prototipagem, esse tipo de coisa, acaba sendo muito lento programar. Os resultados são rápidos, mas programar é um pouco mais devagar. Do mesmo modo, Fortran é um pouco pior porque Fortran é restrito à academia. Então, você não pode jogar para outras aplicações ou algumas coisas do tipo. Então, por que não outra linguagem interpretada a não ser o próprio Python? Bom, eu, com estudo de causa, eu posso falar, eu trabalhei com MATLAB aí em 10 anos, agora eu trabalho um pouco com Octave, e eu posso dizer para você o seguinte, MATLAB é extremamente caro, é muito restrito, porque também só se trabalha dentro da comunidade, e é lento horrores. Então, se for para ficar com alguma coisa lenta, eu prefiro trabalhar com Python. Bom, no caso de preço, a gente tem o GNU Octave aí, que é excelente, mas ele também não tem o poder que o MATLAB tem. Então, eu posso propor aí também uma outra linguagem que é bastante querida para mim, é o R, só que a curva de aprendizado em relação ao Python é bem maior. É muito bacana para estatística, algumas coisas assim, então é uma linguagem que a gente não pode descartar na academia, mas tem outras linguagens novas agora, como por exemplo o Julia, só que como o Julia é extremamente novo, ele ainda tem poucos pacotes em relação ao próprio Python. Bom, mas toda ferramenta tem o seu lugar, a gente não pode esquecer disso. E para continuar o cavalheirismo, eu vou apontar alguns pontos que eu acredito serem negativos no Python, como eu fiz com as outras linguagens. O primeiro ponto que a gente enfrenta na academia é a adoção. Eu mexo com Python 2 ou mexo com Python 3, ninguém ainda sabe, a gente tem brigado bastante, né? O próprio Guido fala, gente, corram para o Python 3, só que ele mesmo reconhece que usam Python 2, então é complicado. E em relação a algumas ferramentas, como eu acabei de dizer, o Python é meio lento. Mas você ganha muito em prototipagem, em pacotes. Tem muita coisa aí. Bom, e como essa não é a GruR ou GruJulia ou alguma coisa assim, a gente vai falar, lógico, de Python. Qual é a melhor distribuição de pacotes para a gente trabalhar com Python em ciência, gente? Eu vou dar aqui duas opções, a primeira é o Sudo e a segunda é a Continuum, que distribui o Anaconda, que é uma porrada de pacotes Python que está toda lá para você usar. E no meu Sudo eu trabalho assim, o apt-get, vários pacotes, e segue uma lista infinita para quando você precisar de um pacote novo. Mas no Conda você tem a instalação do Anaconda, que já vem em torno do Python 3, eu acredito que vem com 170 pacotes. Eu não coloquei o pip ali porque tanto o sudo, o sistema, quanto o Conda tem o pip disponível, então você pode trabalhar com o pip em qualquer uma das duas ocasiões. Se você instalou o Conda, faltou algum pacote, Conda instala o pacote e vem tudo lá. Por exemplo, o Seaborn, que é um dos pacotes que eu vou mostrar aqui. Bom, e o ambiente? Está com a sua distribuição lá, está todo mundo instalado, bonitinho. Com o que você vai trabalhar? Com a IPython? Com agora o Jupyter, né? Com o próprio Idle ou com o Eric, eu não sei se alguém
Conhece? Para quem não conhece, aquele aqui embaixo é o Eric. Bom, no meu caso, eu prefiro usar o Spyder. Não é tão robusto, mas está melhorando bastante. Eu prefiro o Spyder porque ele é muito parecido com o MATLAB. Para quem trabalha com R, ele é muito parecido com o RStudio. A interface é bem bacana. E uma carinha da interface aqui, eu acredito que ninguém vai conseguir ver. Mas os slides estão lá e tem o URL ali embaixo também. Para quem gosta do IPython, ele pode trabalhar com o console IPython ali, tem um editor, tem uma ajuda e é um ambiente bem legal. Bom, e o que eu faço com tudo isso? Vou mostrar para vocês alguns pacotes científicos com os quais a gente pode trabalhar. Os primeiros são os básicos, o ambiente básico para se trabalhar com ciência no Python. O primeiro é o NumPy, o segundo aqui é o SciPy e o terceiro o Matplotlib. As três bibliotecas juntas já te dão um arsenal violento de ferramentas para trabalhar com Python. Esse exemplo, por exemplo, é um campo de direções ali que a gente gera em poucas linhas. Em C, em Fortran, você faria alguma coisa enorme para chegar no mesmo resultado. Em MATLAB, você demoraria um pouco mais para rodar, mas aqui você tem em poucas linhas aqui. Eu não sei se todo mundo está conseguindo ver o código, mas os exemplos, quando não modificados, eu peguei inteiramente das URLs que estão ali. É só entrar ali e dar uma olhada, gente. Então, esse aqui eu usei o Matplotlib e o NumPy. O Matplotlib é a biblioteca de visualização e o NumPy dá as estruturas para a gente trabalhar nesse tipo de problema. Depois eu tenho esse exemplo aqui, que é um gráfico 3D. Usei o Matplotlib, usei NumPy e a gente tem as ferramentas ali para gerar um gráfico de grade. Ele é interativo, bonitinho, você arrasta, mexe. E é super fácil. Você mexe com poucos comandos e já tem um gráfico bem utilizável para padrão de publicação para quem gosta de artigo científico. Comparado a algumas coisas que o MATLAB te gera, que você tem que mexer muito para conseguir um gráfico utilizável, bonito assim. E um terceiro exemplo é esse aqui, que é um exemplo de otimização. Eu quero encontrar o ponto mais alto daquela curva ali. E você tem o SciPy, o Matplotlib e o NumPy para definir uma função especial pequenininha. E com algumas linhas você já tem aquele exemplo. Bom, fora esses pacotes, NumPy, SciPy, Matplotlib. Se a gente for começar a trabalhar com coisas mais específicas, por exemplo, matemática simbólica. Alguém aqui já ouviu falar do Maple? Do Matemática? É bom esse jogo, gente? Não, eu não conheço. Então, tem também o... Oi? Isso aí. Uhum. A gente tem um ambiente para trabalhar da mesma forma, que é o SymPy, Python simbólico. E aqui eu resolvo uma equação diferencial. Você tem ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas para resolver uma equação diferencial. Vocês podem ver que meu ambiente começou no 30, então eu tentei um pouco antes, mas deu certo. Ali a gente tem um tutorial para vocês, caso quiserem dar uma olhada. Então, bom, não posso dizer substituir, né, gente? Ele serve muito bem como o Maple, o Matemática, o próprio Maxima, que é a versão gratuita, a open source do Maple. E pacotes para estatística, a gente tem, por exemplo, o Pandas, que é um pacote que dá uns data frames muito parecidos com os do R, e o Seaborn, que é uma biblioteca gráfica que tem um cara desenvolvendo lá em Stanford. Se eu não me engano, ele é psicólogo e está desenvolvendo uma biblioteca gráfica para o Python. Juntando os dois aqui, juntando o SciPy, NumPy e o Seaborn, a gente tem uns gráficos assim. A gente tem um gráfico de distribuição bidimensional e, como vocês podem ver, eu não me esforcei muito para fazer, são poucas linhas para gerar aquele gráfico bonito ali. Também aqui, usando o Pandas, o data frame do Pandas, os pacotes random e o Seaborn, a gente tem ali uma superfície, os pontos da superfície, um gráfico bem bacana, padrão de publicação, pequenininho, em algumas linhas.
Fora isso, vamos começar a trabalhar com algumas coisas mais pesadas, tipo processamento de imagens, que é uma das coisas em que você trabalha muito bem no MATLAB. Eu trabalhei 10 anos no MATLAB com isso, e não tem muito lugar para fazer, salvo o OpenCV, para trabalhar em C, em C++, que o Python também integra muito bem. Acabei não colocando aqui, mas é uma boa observação a fazer. Mas você tem o scikit-image, que te dá umas segmentações como essas aqui, ó, em algumas poucas linhas. Você tem duas segmentações, uma segmentação por limiar e uma segmentação adaptativa embaixo. São coisas um pouco difíceis de se fazer e você faz com algumas linhas ali. O exemplo está ali embaixo, quem quiser dar uma olhada, tem bastante exemplo no local também. Fora isso, aqui, calcular a entropia da imagem, as forças da imagem. A gente tem ali o skimage, scikit-learn image, o matplotlib, junta aqui aquelas linhas e a gente tem um resultado super bacana como aquele. Bom, mais ainda, agora vamos entrar na moda, né? A moda é o data science, aprendizagem de máquina e tal, e a gente tem no Python o scikit-learn para concorrer com o R em data science. Os dois estão muito próximos, são os melhores pacotes hoje para trabalhar com aprendizagem de máquina, Python e R. Você vai encontrar muita coisa nos dois, mas o scikit-learn está bem servido. Eu não coloquei esses códigos porque são enormes, mas assim, dá para se fazer. Aqui a gente tem uma função de aprendizagem, tem o que ela pegou, o que está dentro da função e a gente tem ali uma classe e a gente tem uma classe mais robusta. Então, todos os exemplos do scikit-learn ali. Outra coisa aqui é a distribuição de uma aprendizagem semi-supervisionada, e a gente tem algumas coisas testando núcleos diferentes aí, e da mesma forma é um pouco grande o exemplo, mas também é uma ferramenta que dá para usar com alguma facilidade. Bom, fora esses pacotes, a gente tem aí muitos outros. Tem o SumPy, a gente tem o Blaze, tem o Bokeh, tem o scikit-bio, que é um dos novos agora, tem o PsychoPy, que é software para psicologia, tem o SymPy, que é o Python para simulação, tem o Plotly, que é o único que eu pus ali que é pago, mas tem bastante coisa boa para se trabalhar, fora todos os outros que estão ali. Eu acredito que na última pesquisa que eu fiz lá em ciência, faz alguns dias, a gente tinha em torno de mais de 1000 pacotes para trabalhar com Python só em ciência. Eu não vou chutar um número certo, mas tem bastante. E é isso, gente. Eu só quis dar uma introdução geral. Se alguém quiser dar uma olhada, em toda semana eu estou postando lá no Programa no Ciência, não sobre Python sempre, mas tem bastante coisa. Se alguém quiser algum contato, tem lá alguma informação sobre mim, os projetos que eu administro. E é isso, gente. Era o que eu queria mostrar e segue a vida.